esse tema tão importante que é ouvindo a voz do Senhor. Amém? Eu penso que, como o apóstolo Tiago escreve dizendo que no capítulo 4 do seu livro, no versículo 8, vou ler só a parte A, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Amém? Isso é muito, muito bom. Glória a Deus, porque o Senhor está dizendo: venha, porque você vai me achar, porque você vai, amém, me encontrar. Então, o texto diz: achegai-vos a Deus, porque Deus também vai se achegar a você. Amém? E isso fala justamente de comunhão, isso fala de um relacionamento estreito que Deus quer ter conosco. E com certeza essa questão de se aproximar do Senhor é algo que já está acontecendo nas nossas vidas. Amém? Sobretudo aqui nesse propósito que nós estamos, nessa jornada que nós estamos realizando, porque eu acredito que durante todo aquele período, ainda que a gente trabalhou, o aspecto mais intelectual, digamos assim, desse processo, em identificarmos as nossas características, o nosso perfil comportamental. Também trabalhamos na questão da descoberta dos dons, de orientação ministerial, os dons espirituais, os nossos dons motivacionais. Eu acredito que em todas essas etapas nós buscamos ao Senhor, amém? Nós nos achegamos a Ele. E sobretudo agora, nessa etapa de número 7, que nós ainda não fechamos mesmo assim, que ainda estamos trabalhando isso, quando nós estamos realmente buscando a verdade de Deus, para confrontar as nossas crenças erradas, as mentiras que muitas vezes nós acabamos adotando nas nossas vidas e as barreiras que nós precisamos vencer. Então, eu acredito que nessa etapa, principalmente, a gente buscou com mais intensidade ao Senhor. Nós nos achegamos com mais intensidade ao Senhor, diante do Senhor, para que nós pudéssemos identificar a verdade de Deus, e à medida que nós vamos tomando sobre nossas vidas a verdade do Senhor, nós vamos vencendo as crenças limitantes, nós vamos vencendo as barreiras, nós vamos vencendo tudo aquilo que nos sabota. Amém? Mas, segundo as estatísticas, ainda que a gente tenha falado que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, seja algo natural para um cristão, as estatísticas demonstram ao contrário, que quando na verdade todos os filhos de Deus, todos os cristãos, deveriam de fato estar ouvindo a voz do Senhor e tendo uma comunicação clara com o Senhor, as estatísticas nos mostram o contrário, que infelizmente muitos cristãos às vezes já estão há anos servindo ao Senhor, mas ainda não tem uma comunicação muito clara, no que concerne a ouvir a voz de Deus e a receber a direção do Espírito Santo. E nós estamos agora, nesses dias, falando sobre isso, estou reforçando esse tema nos nossos encontros de domingo, como comecei domingo passado agora falando, como ouvir o Espírito Santo de Deus. E isso é algo que a gente não tem como compartilhar com vocês uma fórmula mágica, amém? Não tem como eu ensinar para vocês como vocês podem ouvir a voz de Deus. Por quê? Veja bem, assim como a gente não pode ensinar uma criança a ouvir, a falar, porque ela já nasce com os seus sentidos naturais, amém? O que ela vai experimentar é um desenvolvimento. Se a criança, ao nascer, ela nasce saudável, todos os seus sentidos naturais vão estar operando, amém? Ela vai ouvir, ela vai falar, ela vai ter paladar, enfim, ela vai ter todos os sentidos operando, porque isso não é algo que você ensina para a criança, não é algo que você dá para a criança, mas a criança nasce com isso. Da mesma forma também espiritualmente, quando nós nascemos de novo, nós já nascemos com os sentidos espirituais nas nossas vidas. Quer dizer, Deus nos dá isso, assim como Ele dá a uma criança, quando ela nasce, os sentidos naturais. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, Ele também desperta em nós os nossos sentidos espirituais, amém? Então, o que nós vamos desenvolver, na verdade, nesse tema aqui, é justamente alguns princípios, algumas chaves, amém? Que não são fórmulas mágicas, mas que nós podemos utilizar essas chaves, esses princípios, para que nós possamos praticar os nossos sentidos espirituais
sobretudo no que concerne a ouvir a voz do Senhor e ter a direção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então, é nesse sentido que nós precisamos nos desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu. E falamos um pouco sobre isso domingo passado, mas hoje eu quero reforçar algumas coisas aqui. Primeiro, geralmente o Senhor ele vai falar conosco quando nós temos um relacionamento estreito com Ele. Amém? A gente vai encontrar na Bíblia algumas vezes que Deus falou com uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tinha um relacionamento com Deus, mesmo que essa pessoa não estava próxima de Deus, né? Deus falou com essa pessoa. Porém, se nós queremos crescer no que concerne na nossa comunicação com Deus e ter clareza daquilo que o Senhor está falando conosco, é indispensável que nós nos aproximemos de Deus. É indispensável, não tem como eu coloquei aqui no nosso esboço, né? O primeiro, amém? Por quê? Porque é isso, ouvir a voz de Deus depende quase sempre da nossa profundidade, da profundidade do nosso relacionamento com Deus. E não tem como a gente escapar disso, amém? Então, ao falar sobre nós aprendermos a ouvir a voz de Deus nas nossas vidas, nós vamos ver que Jesus deixa isso bem claro no texto de João capítulo 10, versículos 3 a 4, onde ele diz: para este o porteiro abre, se referindo ao pastor, amém? Porque naqueles dias, você sabe, nem todos os pastores tinham um aprisco pessoal. Então eles locavam um aprisco e levavam as ovelhas. Vários pastores levavam as suas ovelhas para que elas pudessem passar a noite num aprisco, num lugar protegido, amém? Ali tinha um porteiro e que cuidava de todas as ovelhas durante esse período, até que o pastor vinha no outro dia para conduzir essas ovelhas, amém, até os lugares dos pastos. Então, sempre tem um porteiro ali, e a Bíblia diz aqui, Jesus usa essa referência, né, que para o pastor, né, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, amém? Quer dizer, ele não entra lá dentro, ele não precisa entrar lá dentro. Da porta, com a porta aberta, ele chama as ovelhas e as ovelhas conseguem identificar a voz do seu pastor. Quer dizer, no meio de tantas ovelhas, amém? Aquelas que já têm um relacionamento com o seu pastor, conhecem a voz do seu pastor. Então Jesus está se comparando aqui a esse pastor. E não são poucas vezes que nós encontramos na palavra de Deus Jesus fazendo justamente uso desse exemplo, dessa ilustração, para falar justamente como é a dinâmica do seu relacionamento conosco. E é nesse processo de conhecer ao Senhor, de se aproximar dEle, nesse processo de nós termos, de fato, uma comunhão estreita com o Senhor, que nós aprendemos a identificar a voz do nosso pastor, que nós conseguimos identificar a voz do nosso mestre. Amém? Então, se você não passa tempo com Deus, essa pode ser uma afirmação bastante forte, mas ela é vital, amém? Ela é verdadeira. Se nós não passamos tempo suficiente com o Senhor, ou quer dizer, se nós não investimos no nosso relacionamento com Deus, não vai acontecer uma intimidade real. Não pode haver uma intimidade real. Da mesma forma, se você pensar, sabe, num amigo, numa amiga que você tem, sabe, uma pessoa que você ama estar com essa pessoa, e que de fato você a tem como amiga, você tem essa pessoa em alta estima, você passou tempo investindo nesse relacionamento, tempo, amém, conversa, né, abrir o coração, falar. Então essa pessoa que você ama, essa pessoa que é importante para você, e que você tem uma amizade, e essa amizade, ela não aconteceu da noite para o dia, ela foi sendo construída, e para que isso acontecesse, você teve que investir nesse relacionamento, amém? E aí você tem essa pessoa do teu lado, e você tem a oportunidade, e você tem a liberdade de abrir o seu coração, compartilhar os seus medos, compartilhar as suas dificuldades com este amigo, com esta amiga, mas também você pode, né, compartilhar os teus anseios mais profundos, os teus sonhos, porque existe um fator aí chamado confiança. E essa confiança só acontece em função justamente do investimento nesse relacionamento. Amém? Da mesma forma no que concerne a ouvirmos a voz do Senhor.
E hoje, então, eu quero falar sobre isso. Sem verdadeira intimidade, há pouca certeza de que você ouvirá a voz do Senhor na sua vida. Amém? Agora, não será porque Ele não está falando, mas porque você não está diminuindo a velocidade da sua vida suficientemente para poder parar e ouvir ao Senhor. Nós já falamos isso domingo aqui, amém? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a desacelerar. Amém, queridos? Nós temos que desacelerar nessa agitação da nossa vida, porque ainda que algumas pessoas possam ouvir a voz de Deus de uma maneira audível, na maioria das vezes, e quase sempre, o Senhor não se comunica conosco dessa forma, com uma voz audível, que chama a nossa atenção, que se destaca, entre todas as outras vozes, porque estamos ouvindo a voz do Senhor de uma maneira audível. Sabe, a comunicação com Deus é uma inspiração a cada dia, amém? A maioria das vezes o Senhor se comunica conosco por meio do seu Espírito Santo, trazendo uma inspiração para nós, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso sentimento. Às vezes é um sentir que nós temos, às vezes é um pensamento que nós temos. Às vezes, irmãos, não é nem um assunto, não é um tema bem desenvolvido e bem elaborado, mas às vezes é uma palavra que Deus fala, uma palavra que Deus compartilha com você. E a gente não sabe dizer como, mas a gente sabe que é Deus. Amém? Você sabe que essa impressão é Deus, você sabe que esse sentir é Deus na tua vida, que essa palavra é Deus falando com você. Não é assim que acontece? Você talvez não tenha formas e maneiras de evidenciar isso para outras pessoas. Por que você tem tanta certeza que é Deus? Não sei, só sei que é Deus. É um saber que vem no teu espírito que é Deus falando com você. Então, não pense que a gente vai ter quando eu falo sobre uma comunicação clara com Deus, que Deus vai dar, detalhes, e Deus vai falar tudo para você, com riqueza de detalhes. Então, olha, vamos falar sobre a depressão da tua vida, a angústia da tua vida, e Deus vai falando, com detalhes. Não é assim, às vezes é uma palavra, é um sentir só, amém? E, na maioria das vezes, você não recebeu isso de uma maneira audível. Foi uma inspiração que veio a você, um sussurro do Espírito Santo. Então, se há muita agitação, se há muito barulho, dificilmente a gente vai conseguir identificar esse sussurro do Espírito, esse toque do Espírito Santo, esse sentir que o Espírito Santo compartilha conosco. Então, o que você tem que fazer? Desacelerar na sua vida, amém? E eu quero te dar aqui 3 pontos que pode e com certeza vai te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento e crescimento no que concerne a ouvir a voz de Deus na sua vida.